falsa gravidez de Zuma começa a desmoronar, quando Zenaide, cansada das armações da megera, decide montar um plano arriscado para desmascará-la diante de todos. Enquanto a mentira se aproxima do fim, Candinho luta contra a própria dúvida, sem imaginar que a verdade está muito mais perto do que parece. E quando o castelo de enganos finalmente ruir, Celso surge quebrado, admitindo seu erro e implorando por perdão aos pés do primo por ter escondido Samir. Será que Celso merece mesmo uma segunda chance? E até onde Zenaide está disposta a ir para ver Zuma pagar por tudo o que fez? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que acontecerá com Zenaide, Candinho e Samir. Zuma passa a manhã carregando aquele olhar de cobra que procura a presa certa. Depois de falhar no ataque contra Dita, a megera não perde tempo. Decide apertar a corda no pescoço de Candinho com seu plano B e aparece diante do caipira com a cara mais lavada do mundo, dizendo que anda sentindo umas tonturas, que tem enjoo de manhã e que talvez, só talvez, esteja grávida dele. Candinho fica pálido, quase tropeça nas próprias palavras, mas tenta disfarçar. Zuma percebe a reação e finge preocupação, segurando a barriga com um carinho teatral que só ela sabe fingir. A megera se delicia vendo o caipira engolir seco, acreditando em tudo. Mas enquanto Zuma se diverte com a própria mentira, o destino resolve agir. Mais tarde, no jardim da Casa dos Anjos, as crianças correm, brincam e fazem aquele barulho gostoso que só criança sabe fazer. Até que Samir tropeça, cai e se rala de leve. Nada demais, mas o suficiente para chamar quem precisava estar ali naquele exato momento. Manuela aparece caminhando tranquila, mas ao ver o tombo, corre com aquele instinto de mãe que nem ela sabe explicar. Ela se aproxima do garoto com um olhar cheio de cuidado. Eita, meu filho, você está precisando de ajuda? Samir leva a mão na perna, fazendo um biquinho de dor. Ai, acho que me ralei um pouquinho só. Manuela agacha sem pensar, abre a bolsa e começa a revirar os bolsos internos, enquanto comenta com aquele humor leve que alivia qualquer tensão. Ainda bem que eu ando com curativo. Vocês sabem como é o Joaquim. Aquele menino parece que acorda procurando onde cair. Ela encontra o curativo e olha para o garoto. Mostra para mim o machucado, Phil, para eu ajeitar direitinho. Samir levanta o short revelando o ralado, mas junto dele surge a marca que muda tudo. As asas de anjo perfeitas, desenhadas na pele como se tivessem sido pintadas. Manuela congela. O ar parece sumir. Ela tenta manter a voz firme, mas o susto atravessa cada sílaba. Uai, Phil, você tem essa marca? É de nascença? Samir responde com a maior naturalidade, sem ideia da bomba que acabou de soltar. Tenho sim, desde bebê. E é aí que a cena muda. Porque quem também está olhando escondida atrás da janela é Zuma. A megera arregala os olhos, sente o coração falhar um segundo e aperta o batente da janela como se quisesse quebrá-lo. Ela reconhece aquela marca. Ela sabe o perigo que aquilo representa. E pior, ela entende que Manuela viu, numa tentativa desesperada de encerrar a conversa. Zuma grita com a voz carregada de autoridade falsa e medo verdadeiro. Crianças, hora do almoço! Pra dentro, agora! Vamos! O grito ecoa como uma sirene. Samir rapidamente se levanta, agradecendo a bondosa senhora com aquele jeitinho educado que só ele tem. Muito obrigado, dona Manuela. Agora eu tenho que ir. Tchau. Tchau. Manuela fica ali, segurando a bolsinha de curativos, mas com o pensamento longe, muito longe, a marca, as asas, a história de Candinho. O quebra-cabeça começa a se montar sozinho na cabeça dela. Zuma, do outro lado, fecha a janela devagar, com uma expressão sombria que anuncia tormenta. Ela sabe que, se aquela marca for comentada com a pessoa certa,
Toda a mentira que construiu pode ruir, e assim, no silêncio do jardim, nasce a primeira rachadura da farsa de Zulma. A verdade, até então adormecida, começa a despertar. A hora do almoço chega na casa dos anjos, mas ninguém ali sente cheiro de comida de verdade. Na mesa comprida, as crianças encaram aquele banquete que Zulma e Carmen chamam de refeição. Pão duro, com uma lambida de margarina que mal dá cor ao miolo. O silêncio começa pesado até que Simbá, sempre o mais indignado, quebra a calma forçada, com a sinceridade que só ele tem. Ora, mas esse pãozinho de nada não encheu nadinha a minha barriga, tapou nem o buraco do dente. As outras crianças, com a boca ainda seca, concordam quase em coro. É verdade, eu ainda tenho fome. Eu também. Isso nem dá para chamar de almoço. A revolta vai crescendo entre eles, até que Simbá, com aquela ousadia lógica de quem já passou fome demais, lança a ideia perigosa. Algum de nós tinha que ir reclamar com Zulma e a Carmen, sem a Zenaide aqui. Não dá mais. Eu acho que quem deve ir é o Samir. Samir, que está quietinho com seu pedaço de pão no prato, arregala os olhos surpreso. Mas Simbá insiste, com uma convicção que faz todos os outros balançarem a cabeça. Sim, você é bom em convencer as pessoas. Elas escutam mais você. Os outros órfãos apoiam com olhares esperançosos. Samir tenta resistir, mas a pressão é maior que ele. Tá bom, eu vou. Ele se levanta devagar, deixando a mesa fria para trás. Caminha até o corredor que leva ao quarto de Zulma, sem saber que naquele momento está prestes a ouvir algo que mudaria tudo. Ao chegar perto da porta, o menino escuta vozes e, movido pela curiosidade, esconde-se atrás do batente. O olhar inocente vira atenção absoluta quando ele nota que a conversa é entre Carmen e a própria Zulma. Dentro do quarto, Carmen fala com aquele tom ácido, meio rindo, meio provocando. Tá bom, Zulma. Você conseguiu fazer o Candinho acreditar que tá grávida dele, mas me diz uma coisa, como é que você vai fazer essa barriga crescer? Vai começar a comer o dobro agora? Zulma revira os olhos com impaciência, soltando um suspiro indignado. Muito engraçado, Carmen. Às vezes você realmente faz questão de parecer a Zenaide. Carmen ergue a sobrancelha, satisfeita com a provocação, mas Zulma continua, bufando arrogância e veneno. O Candinho é lentinho, você sabe. Ele acreditou que dormimos juntos, acreditou que estou grávida. Se eu colocar um travesseiro na barriga por baixo do vestido, ele vai achar que já cresceu. As duas caem na risada. Uma risada cruel, debochada, que ecoa pelo quarto como se fosse chicotada. Do lado de fora, Samir sente a respiração travar. Um frio corre por dentro da camisa dele. Ele aperta as mãos, o coração acelerado. Não acredito. A dona Zulma está fingindo a gravidez para enganar o Candinho. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu preciso contar para ele. Com a cabeça fervendo, Samir sai correndo pelo corredor, desaparecendo antes que alguém perceba que ele estava ali. Enquanto isso, na casa de Candinho, Manuela chega carregando um nervosismo silencioso. Ela entra e encontra o casal na sala Candinho limpando ferramentas, Dita dobrando uns paninhos. A tia de Joaquim interrompe tudo, com um olhar que mistura dúvida, certeza e medo. Candinho, como é mesmo que você disse que era a marca do seu menino Júnior? O caipira levanta a cabeça, curioso. É uma marquinha de asa de anjo, mas por que você está perguntando isso agora, dona Manuela? Manuela respira fundo antes de soltar a bomba. Olha, Candinho, posso estar enganada, mas acho que hoje eu vi essa marca numa criança. Candinho arregala os olhos. O mundo parece parar ao redor dele. Viu? Mas que criança, Manuela? Fala logo que eu já tô passando é mal. Manuela dá um passo para trás, caminhando em direção à porta, chamando os dois com a mão trêmula de quem carrega verdade demais para guardar. Vem comigo, Candinho. Samir é o Júnior. Dita tinha razão. A revelação cai como trovão na sala. Dita leva a mão ao peito. Candinho larga a ferramenta no chão. E a verdade,
Depois de anos enterrada, começa a ressurgir sem perder tempo. O grupo segue até as proximidades da Casa dos Anjos. Eles caminham escondidos entre moitas e árvores antigas, como se qualquer passo em falso pudesse entregar que algo muito maior estava prestes a explodir. Do jardim, o som alegre das crianças brincando contrasta com a tensão que cresce entre os adultos. Cada olhar trocado carrega suspeitas, dúvidas, segundas intenções. Candinho, com o coração disparado, tenta organizar o turbilhão de informações que escuta desde que chegaram ali. O caipira respira fundo, encara o chão batido e então solta, ainda sem acreditar no que ouviu. Samir. Samir é meu fio? Como é que eu nunca soube disso? Dita, que até então apenas tentava manter a postura, perde por um instante a serenidade. O rosto dela vacila, como se o mundo tivesse girado rápido demais. Você tem certeza, tia? Como é que a senhora viu a marca? A tia ajeita o lenço no cabelo, com certa pressa, olhando para todos como quem teme ser desmentida a qualquer momento. Eu estava passando ali perto. Vi o menino Samir caindo e ralando a perna. Fui ajudar, né? Quando levantei o pano para ver o machucado, estava lá. A marquinha. A mesma que vocês falam. A cantora, ainda desconfiada, franze os olhos. No fundo, algo nela parece achar tudo bom demais para ser coincidência. Estranho demais o Candinho nunca ter visto isso. Estranho demais mesmo. Manuela se adianta como sempre, trazendo mais lenha para a fogueira. Vai ver, é porque a tal da Zurma nunca quis que ele soubesse. Quando ela percebeu que eu estava vendo a marca, mandou os meninos entrar às pressas. Nem disfarçou. Não gostei do jeito dela, não. Dita, que já vinha num estado crescente de irritação, aperta as mãos, o olhar faiscando. Ah, é? Então tem dedo daquela pilantra aí. Só pode. A tia-avó de Joaquim ergue o dedo, trazendo a voz da razão, mesmo abafada pela tensão. Mas assim, Candinho, só você vendo para ter certeza se é a marca do seu menino Júnior mesmo. Candinho concorda com a cabeça, aflito, sentindo o peso de algo que pode mudar toda a sua vida. É verdade, eu preciso ver com meus próprios olhos. Mas Manuela de novo interrompe, com aquele ar de quem está sempre 2 passos à frente. Mas se a Zurma está impedindo você de ver a marca, como é que você vai fazer para ver? O silêncio cai pesado. Todos se entreolham, como se uma muralha tivesse surgido ali, bloqueando qualquer plano possível. Até que de repente uma voz conhecida surge atrás deles, carregada de mágoa, de raiva e de uma pontinha de prazer Zenaide. Ela surge devagar, como quem sabe que chega com um trunfo na mão e sorriso no rosto. Ela está impedindo sim, e vou falar mais. Samir é fio seu, Candinho. E a Zulma faz questão de esconder isso, para ter vantagem, para ter trunfo, para prender você na mão dela. Dita arregala os olhos, a respiração dela falha. Como é que é, Zenaide? Você tem certeza do que está falando? Zenaide ergue o queixo com aquele brilho frio nos olhos que só quem foi traída conhece. Tenho, e digo outra. Ela está tão obcecada em você que pode muito bem fingir uma gravidez para separar você da Dita. Ela é capaz de tudo. De tudo. Candinho engole seco. A ideia, embora absurda, bate nele com força. Mas por que você está falando isso agora? Você era fiel a ela. Vivia grudada na barra da saia da Zulma. A ex-empregada aperta os punhos, a voz embargada por uma fúria quase pessoal. Eu era fiel até o dia que ela me chutou para fora como se eu fosse lixo. Dediquei minha vida àquela mulher e agora Carmen tomou o meu lugar. Eu fiquei com a raiva entalada, Candinho, e para acabar com a Zulma, eu faço quase tudo. Ela faz silêncio por um instante e então, como quem arma um tabuleiro inteiro, lança o plano mais ousado da noite. Eu nem acredito que vou dizer isso. Mas você vai ter que namorar a Zurma, Candinho. A explosão é imediata. Dita se vira, indignada e ferida. O quê? Zenaide, você tá maluca? Vai entregar meu marido para aquela mulher doida? Candinho abre os braços, igualmente revoltado.
Eu não quero namorar a Zurma, não. Já deu. Não aguento mais. Mas Zenaide não recua. Ninguém falou que é para namorar de verdade. É fingimento. Você vai fingir que quer voltar para ela, que não gosta mais da Dita. A pilantra vai cair direitinho. E na primeira vacilada, você confere a marca no Samir. Manuela, sempre a voz ponderada, ainda questiona. Mas será que ela vai acreditar? Depois do jeito que ela ficou quando percebeu que eu vi a marca, Dita respira fundo, concordando com a amiga. Só acreditaria se tivesse um bom motivo para o Candinho largar eu e ir atrás dela. Nesse instante, o rosto de Candinho muda. Ele sabe exatamente qual motivo existe. Um motivo que vem lhe corroendo o juízo desde que ouviu. Zuma, grávida dele. Ele baixa os olhos. Tem um motivo. Ela vai acreditar. Dita, confusa e aflita, tenta entender. Que motivo é esse, Candinho? Ele pensa em contar, mas não quer ferir Dita antes da hora. Não quer estragar sua apresentação. Então apenas respira fundo. Eu não posso contar agora, mas prometo que conto, na hora certa. Dita olha nos olhos dele. A dúvida está ali, mas o amor também. Tá bom, Candinho, eu confio no você. Agora vai achar seu fio. Candinho assente. E enquanto ele encara o jardim onde Samir brinca sem saber de nada, o destino inteiro parece segurar a respiração. Candinho respira fundo antes de bater a porta da Casa dos Anjos. O coração dele bate apertado, dividido entre a repulsa que sente por Zuma e a necessidade de manter o fingimento para cumprir o plano. Quando ele entra, encontra a megera sentada na sala, como uma rainha, esperando seu súdito voltar arrependido. Zuma levanta a cabeça devagar, com aquele olhar venenoso que tenta transbordar sedução e manipulação ao mesmo tempo. O que faz aqui, Candinho? Veio partir meu coração mais uma vez? A voz dela pinga ironia. É quase um espetáculo, como se tivesse ensaiado aquele drama diante do espelho. Candinho engole a raiva. Cada palavra precisa sair doce, mesmo ardendo como fogo. Não, eu vim pedir desculpa por ter partido seu coração, Zurma. Eu achava que amava a Dita, mas, quando você falou do nosso fio aí na sua barriga, acho que tudo mudou. Percebi que não queria mais ficar com ela. Zuma abre um sorriso tão largo que parece capaz de engolir toda a sala. Os olhos brilham com triunfo. A megera se aproxima, esticando a mão para encostar no rosto dele. Finalmente, eu achei que você nunca ia perceber que nasceu para viver ao meu lado. Ela tenta beijá-lo, se inclinando com aquele ar de vitória antecipada. Candinho dá um passo para trás, rápido, mas tenta disfarçar. Zuma estranha, estreitando os olhos como uma cobra avaliando sua presa. O caipira improvisa antes que a máscara caia. É que eu ainda tô tentando entender direitinho o que meu coraçãozinho quer. Vamos só passar um tempinho juntinhos, por enquanto. Zuma aceita, mas o olhar dela denuncia que não engoliu totalmente. Ela sorri, mas é um sorriso torto, calculado, como quem faz anotações mentais. Atrás dela, Samir observa tudo, e a reação do menino é instantânea, um misto de medo, preocupação e urgência. Ele pensa, desesperado. Ah não, o plano da Zuma está funcionando. Preciso chamar a atenção do Candinho. E Candinho, percebendo aquele pequeno vulto atrás da porta, também pensa. Samir está ali. Tenho que arrumar um jeito de ver a marca dele, nem que seja por um segundo. Samir faz um sinal discreto com a mão, chamando o caipira com a pontinha dos dedos. É quase imperceptível, mas Candinho vê. O plano do pai e do filho finalmente se alinha, mesmo que nenhum dos dois saiba ao certo como agir. O caipira respira fundo e tenta escapar. Ô, Zurma, depois a gente continua. Agora deixa eu ir dar uma olhada no meu amigão Samir. Mas Zuma é rápida, é esperta e principalmente desconfiada. O sorriso dela some, dando lugar a uma sombra de raiva. Ela agarra o braço de Candinho com força. Não, não, Candinho. Você vai ter todo o tempo do mundo para ver o Samir depois. Agora você vai ficar comigo. Comigo e com seu filho na minha barriga. As palavras ecoam como sentença. Samir arregala os olhos.
Candinho sente o estômago afundar. E sem combinar em nada, pai e filho pensam a mesma coisa ao mesmo tempo. Ah, não, deu errado. Zuma praticamente arrasta Candinho pelo braço, colada nele como se quisesse marcar território. E o dia inteiro vira um tormento para o caipira. A megera não desgruda um segundo. Ri demais, fala demais, suspira demais e tenta beijá-lo o tempo todo. Candinho desvia como pode, inventando desculpas absurdas. Dor no pescoço, calor, tontura, promessa para santo, tudo para não encostar nela. O sol se põe e a noite chega pesada, mas Zuma só adormece horas depois, agarrada em Candinho como se o caipira fosse um travesseiro vivo, uma prisão humana, e, infelizmente, roncando alto. Candinho fecha os olhos, respira fundo e pensa, com todo o pânico: tenho que sair devagarzinho dos braços dessa mulher antes que ela acorde. Cada movimento é uma luta contra o colchão que range, contra o braço de Zuma que pesa, contra o medo de ser pego. Mas, depois de algumas tentativas, ele finalmente se livra, se afasta com cuidado, quase sem respirar. Ele sai do quarto na ponta dos pés e segue até o dormitório das crianças. E lá está Samir, ainda acordado, sentado na cama, os olhos brilhando de expectativa e preocupação. O menino sorri quando vê o amigo. O caipira fecha a porta devagar, como quem está prestes a revelar um segredo que pode incendiar tudo. Dentro do dormitório silencioso, iluminado apenas pela luz fraca que invade pela janela, Candinho fecha a porta devagar, ajeita o chapéu e respira fundo, pronto para revelar aquilo que o corrói desde que Manuela abriu seus olhos. Mas antes mesmo que ele consiga ajeitar as palavras na boca, Samir se adianta firme, decidido, como se tivesse guardado aquilo por dias. Zuma está mentindo, Candinho. Ela não está grávida, só está fazendo isso para te separar da Dita. O caipira arregala os olhos, sentindo o sangue ferver como água na chaleira. A indignação sobe como fogo. Ora, mas que sem vergonha! Eu sabia que essa história estava esquisita por demais. Aquela mulher não engana ninguém com aquele papinho mole, não. Samir observa a reação dele, aliviado por finalmente ter conseguido falar sem Zuma atrapalhar. A curiosidade brota nos olhos do menino. Finalmente consegui lhe avisar. Mas, Candinho, você também tinha algo para me dizer, não tinha? Candinho não enrola mais. O coração dele pulsa tão forte que quase fala sozinho. Ele se agacha na frente do garoto, com uma ansiedade que treme nas mãos. Samir, é verdade que você tem uma marca de asa? O menino pisca, confuso com a pergunta inesperada. É sim, Candinho. Tenho desde sempre. Com calma, ele levanta o short. E ali, ao lado do curativo de Manuela, aparece a marca. Pequena, perfeita, idêntica, a mesma marca de Júnior. O mundo de Candinho desaba e se reconstrói ao mesmo tempo. Ele leva a mão ao peito, como se o coração estivesse tentando escapar só para alcançar o filho. As lágrimas enchem os olhos antes que ele perceba. Samir, essas asas, essa marca, é a marca de nascença do meu menino Júnior. O menino prende o ar, como se o corpo dele tentasse entender antes da mente. A surpresa toma conta, inundando o rosto dele com emoção pura. Isso quer dizer que eu sou o Júnior? Candinho balança a cabeça com força, com orgulho, com alívio, com amor. Sim, Samir, você é o meu menino, o meu fio que eu procurei sem parar esse tempo todinho. Você estava aqui, do meu lado, o tempo todo. O abraço acontece como se o destino tivesse segurado esse momento por anos. Pai e filho se agarram com força, com saudade acumulada, com um amor que nunca precisou ser ensinado para existir. Samir chora baixinho, mas é um choro de alegria. Eu nem acredito que meu sonho se realizou. Você é mesmo meu pai, Candinho? Candinho aperta mais o abraço, com o queixo tremendo. Sou, Samir, sou sim. Mas o momento íntimo dura apenas alguns segundos. De uma vez só, as outras crianças acordam curiosas, espiando atrás das camas e gritam em coro, como um bando de passarinhos fofocando ao amanhecer. Candinho é pai do Samir?
O caipira leva um baita susto e quase derruba o chapéu. Xi, vocês faz silêncio. A Zurma não pode saber disso nem por reza brava. Aladim, sempre o mais curioso, levanta a mão como se estivesse na escola. Por que, Candinho? O caipira olha para todos, tentando falar baixo e ainda assim dar o peso da verdade. Porque a Zurma está tentando me manter longe do meu menino. E eu acho que ela sabe mais do que devia. Inclusive, tive até uma ideia para fazer ela pagar. Mas só vai dar certo se vocês me ajudar. As crianças brilham de expectativa. Samir leva o dedo à boca, já com o instinto de filho protetor. Silêncio. O grupo se cala na hora, todos com os olhos arregalados, entendendo que dali para frente nada, absolutamente nada, será como antes. O dia amanhece com um silêncio estranho na casa dos anjos, daqueles silêncios que não significam paz, mas sim travessura. O tipo de quietude que só aparece quando as crianças estão aprontando algo grande. E era exatamente isso que estava acontecendo. Em fila, de mãos dadas, elas conduzem Zuma pelo quintal. A megera, vendada, tropeça a cada passo, resmungando como vaca brava sendo levada para o curral. As crianças, com a inocência mais falsa já produzida pela dramaturgia brasileira, sustentam o plano com a voz doce. É uma surpresa de Candinho, Zuma. A senhora vai adorar. Zuma, que desconfia até da própria sombra, até tenta puxar a venda dizendo que não está gostando daquela molecagem. Mas basta o nome de Candinho ser citado para que a ambição tome o lugar da razão. Ela engole a desconfiança como quem engole veneno, achando que é mel puro da roça. Quando chegam ao ponto combinado, a voz de Candinho ecoa, carregada de uma doçura tão falsa que dá para ouvir o sarcasmo escorrendo. Vem, Zurma, que é a hora de nós casar. O rosto de Zuma se ilumina na mesma hora, brilhando como árvore de Natal de fazenda, dessas decoradas com papel laminado e promessa torta. Ela abre um sorriso enorme, encantada com a própria mentira. Casar? Finalmente esse dia chegou, mas por que essa venda, Candinho? Candinho, fingindo um romantismo que nunca existiu, inventa a desculpa mais torta que lhe vem à cabeça. É para você não me ver antes do beijo. Tô com vergonha. Zuma cai feito pato na armadilha. Suspira alto, colocando a mão no peito como se estivesse vivendo o maior amor proibido do interior. Ora, Candinho, que bobeira, mas tudo bem, tô indo. Vendada, entregue ao próprio desastre, ela é guiada até o suposto altar. As crianças mal conseguem segurar o riso, umas se beliscando, outras cobrindo a boca para não estragar tudo antes da hora. A voz de Candinho volta, agora com uma pompa teatral tão exagerada que chega a ser ofensa à arte da atuação. Você pode me beijar agora, Zurma? Zuma imediatamente lambe os lábios, faz um biquinho exagerado, inclina a cabeça para o lado como se estivesse num romance da rádio e começa a se aproximar daquilo que pensa ser a boca de Candinho. Só que o gosto, a textura, o aroma, nada bate. Ela afasta o rosto, confusa, franzindo a testa. A sua boca tá estranha, Candinho, meio peluda demais. As crianças quase explodem. O pior erro de Zuma vem logo depois. Tentando entender o beijo peludo, ela tateia as bochechas que imagina serem do caipira. Sobe a mão, sobe mais, e encontra o rabo de Policarpo. O destino, nesse instante, gargalha. Zuma segura o rabo achando que é o cabelo de Candinho. E Policarpo, como todo burro digno, reage com honra. Dá um coice tão monumental que a megera voa, literalmente. Ela decola, atravessa metade do quintal, gira no ar como boneco de posto descontrolado e cai no chão com estrondo. A venda escorrega, cai. A dignidade também. Zuma abre os olhos atordoados e se vê aos pés de uma figura imponente, o sargento de polícia. Convidado especialíssimo daquele casamento. Só que não para ser padrinho, mas para prender a ladra de crianças. Quando ela olha ao redor, a realidade cai sobre ela como tijolo. Não era casamento, era armadilha. Era troco, era revanche. Dita ri com gosto,
com aquele olhar dizendo: finalmente o jogo virou. Manuela cruza os braços, satisfeita como quem assiste a justiça ser feita. As crianças pulam, gargalham, apontam. Samir observa com a calma de quem vê a verdade vencer. Candinho, então, aparece com o chapéu inclinado, o olhar firme de quem sabe exatamente o que está fazendo. Zuma tenta se levantar, tropeçando nas próprias mentiras, e berra: mas Candinho, como é que você deixa o Policarpo fazer isso comigo quando eu tenho um filho seu na barriga? A frase explode como dinamite. Dita vira tão rápido que quase arranca o chão com o giro. Que história é essa de fio na barriga dela, Candinho? Zuma, percebendo que ainda pode plantar mais caos, força lágrimas falsas, coloca a mão na barriga e finge choro. É isso mesmo, Dita. Eu e Candinho estamos esperando um herdeiro. Candinho dá um passo à frente, o olhar mais duro do que o tronco de jatobá. Eu já descobri que você não tá grávida coisa nenhuma, Zuma. Pode parar. Acabou a palhaçada. Zuma abre a boca, sem conseguir sustentar a mentira. O sargento se adianta. A senhora já enganou demais. Tá na hora de responder pelos seus crimes. E então, na frente de todos, Zuma sente a derrota bater. Sente a verdade que ela tentou enterrar vindo à tona. Sente o peso de todas as suas armações. Sente o medo, pela primeira vez. A máscara de Zuma racha como barro seco no sol. Não há mais saída, não há beco, não há mentira que sirva de ponte. O sargento dá 2 passos lentos, daqueles que já anunciam o clique frio da algema. Dita cruza os braços com o sorriso de quem esperou esse momento desde o primeiro tropeço da megera. As crianças então fazem pose de valentia, umas estufam o peito, outras franzem a sobrancelha igual herói de radionovela. Até Policarpo relincha como se dissesse: bem feito. Zuma tenta manter a pose de grande vilã, mas o corpo treme, o orgulho falha, e a última fagulha de coragem evapora. Sem saída, sem truque, sem fantasia de poder, ela levanta as mãos tremendo, derrotada. Ah, não pode ser, não pode ser. Vai, me leva logo e acaba com essa humilhação. O grito ecoa pelo quintal inteiro, e cada sílaba carrega a cara de derrota de quem finalmente precisa encarar o próprio abismo. Candinho, firme como nunca esteve, encara a mulher que quase destruiu sua vida. Você procurou isso, Zuma. Você não respeitou meu amor por Dita e ainda escondeu meu próprio fio de mim. A cada palavra dele, Zuma encolhe como bicho pego no flagra. Mas antes que o sargento coloque as algemas, surge uma figura que não deveria estar ali, Zenaide. Sim, Zenaide, caminhando com a postura de quem acaba de vencer uma guerra silenciosa. Ela surge por trás de todos, com o queixo erguido e um brilho de revanche nos olhos. Eu vou cuidar do orfanato enquanto você estiver presa, Zuma. Se você não tivesse me colocado para fora, nada disso teria acontecido. Zuma vira devagar, os olhos arregalados, sentindo o golpe como se fosse mais forte que o coice de Policarpo. Traição, da própria ex-serviçal. Você me apunhalou, Zenaide? Mas Zenaide, com lágrimas represadas, devolve. Eu só deixei você colher o que plantou, Zuma. Nada mais que isso. A respiração de Zuma vira um chiado nervoso, o rosto se contorce, a dor se mistura com ódio, mas o mundo já não gira a favor dela. Candinho observa tudo com expressão satisfeita, mas o triunfo dele dura pouco, porque Zuma, mesmo caída, ainda tem uma última carta escondida, e é a pior de todas. Com um sorriso torto, ela solta a frase que muda o eixo do planeta. Foi o Celso quem deixou Samir na casa dos anjos. O seu priminho querido também sabia que o menino era seu filho. Silêncio. Um silêncio tão pesado que até o vento para escutar. Candinho empalidece. A felicidade recém-nascida vira pedra. A mão aperta o chapéu. O coração dói. O quê? Murmura, com a voz quebrada. Zuma sorri, porque sabe que destruiu mais um pedaço do caipira. Enquanto é algemada, ela continua vociferando, se debatendo, chutando o ar. As crianças comemoram como se fosse noite de São João. Manuela faz o sinal da cruz, pedindo proteção para o que ainda está por vir.
Dita respira aliviada, mas o alívio dela tem medo dentro. Samir, então, corre até Candinho, com lágrimas brilhando na borda do olho. Ele se joga nos braços do pai sem hesitar. Agora a gente fica junto para sempre, né? Candinho aperta o filho contra o peito, como se quisesse costurá-lo ali para nunca mais perder. Ele tenta responder, mas a voz falha. O abraço fala por ele. A confusão com Zuma ainda ecoa pelo quintal quando Dita se aproxima de Candinho e Samir. A mulher respira fundo, tentando esconder o tremor das mãos, mas o medo ainda passeia pelo olhar dela como sombra que reluta em ir embora. Ela toca o ombro de Candinho, quase num gesto de aviso. O Celso sabia de tudo, Candinho. Você não pode deixar por isso mesmo. A frase cai como um veneno lento. O olhar de Candinho endurece, mas não explode. Não ainda. Ele apenas respira fundo, como quem tenta controlar uma onda gigante prestes a engolir tudo. Samir, percebendo a rigidez do pai, levanta o rosto. Pai, você tá bravo? Candinho força um sorriso fraco, mas os olhos entregam. Ele está mais do que bravo, está ferido. Não, meu filho. Só preciso resolver uma coisa. O menino o abraça com força, como se soubesse que o que vem pela frente dói mais do que pensa. Mas Candinho descola os braços devagar e entrega Samir a Dita, que o acolhe com a proteção típica de quem conhece o mundo e sabe o estrago que ele faz. Dita tenta convencer Candinho a esperar, respirar, pensar melhor, mas ele está tomado por um tipo de silêncio que não aceita interrupção. É o silêncio da honra ferida. Ele segue pela estrada de terra, os passos pesados, a respiração funda, enquanto os pensamentos se misturam com memórias. Ele lembra dos conselhos, das risadas, lembra de quantas vezes chamou o primo de irmão, e agora tudo aquilo parece teatro. A cada lembrança, a raiva cresce. A cada passo, a decepção pesa. Quando chega à casa de Celso, observa por alguns segundos. A porta entreaberta, a luz acesa, a jarra de água na mesa, tudo inocente demais, tudo quieto demais. Candinho toca a porta, e antes mesmo do segundo toque, ela se abre. Celso surge com o rosto branco como farinha, o corpo travado, como se o tempo tivesse avisado que aquela visita era o início do fim. Candinho, você por aqui? Candinho não responde. O silêncio dele já é a pergunta. Celso tenta engolir o nervosismo, mas a garganta falha. Ele dá um passo para trás, como quem tenta sobreviver a um furacão prestes a passar por cima. O primo tenta sorrir, tenta parecer calmo, mas o sorriso treme. Eu posso explicar. Candinho entra devagar, com o tipo de serenidade que assusta mais do que grito. Então explica. Celso respira fundo, mas por mais que tente sustentar a pose, as pernas fraquejam e ele cai de joelhos, não por teatralidade, mas porque a culpa pesa mais do que qualquer orgulho. A ganância falou mais alto. Candinho, eu errei. A voz dele falha, as mãos tremem. Eu pensei que, se o Samir nunca aparecesse, um dia tudo que é seu virava meu. Eu deixei isso subir para minha cabeça. Candinho aperta os dentes. O sangue ferve, mas ele se segura. Nunca faltou nada para você, Celso. E se faltasse, eu ajudava. Sempre ajudei. A verdade bate forte. Celso baixa a cabeça, envergonhado. Eu sei. E é isso que me mata. Ele puxa o ar com desespero. Eu me arrependi, Candinho. De verdade. Eu vendi a minha casa para pagar as dívidas da sua fábrica de biscoito. Eu fiz o que pude, mas tive medo de te contar. Medo de você me virar as costas. Medo de perder você. Candinho sente o chão sumir por um instante. A traição dói menos que a covardia. Ele passa a mão pelo rosto, tentando entender o primo que tem diante de si. Um homem desesperado, arrependido, destruído, mas ainda assim culpado. Muito culpado. Você traiu meu coração, Celso. Mais do que minha confiança. Isso não tem perdão. Celso levanta o rosto num impulso, os olhos cheios de lágrimas. Tem sim, Candinho. Eu posso fazer qualquer coisa. Só não me deixa sozinho. Eu não tenho mais ninguém. Candinho dá um passo para trás.
O olhar dele é de um homem que acabou de perder algo que não volta mais. Eu não posso te perdoar agora. Talvez um dia, talvez nunca. Mas agora, não. Celso tenta segurar a perna dele, tenta se agarrar ao que ainda resta da família, mas Candinho recua devagar, sem brutalidade e sem carinho. Atravessa a porta sem olhar para trás. Celso fica ali, no chão da sala, chorando alto, com o desespero cru de quem percebe que a dor que plantou está finalmente dando frutos. Lá fora, o vento levanta a poeira da estrada. Candinho caminha com o coração em pedaços, a respiração pesada, a alma sangrando. Dias se passam e Celso caminha devagar, com os olhos vermelhos, o rosto queimado de culpa, o corpo inteiro afundado num desespero que ele tenta esconder, mas não consegue. Cada passo é pesado como ferro molhado. Cada pensamento é uma lâmina contra o próprio peito. Ele para diante da mansão de Candinho. A luz da cozinha está acesa. O cheiro de café recém-passado escapa pelo ar, aquele cheiro que ele conhece desde menino, aquele cheiro de lar que agora parece proibido para ele. Celso engole seco, respira fundo e bate na porta. Candinho abre. O rosto dele é duro, mas não cruel. É um rosto de homem ferido. E isso, para Celso, é pior que qualquer grito. Antes que Candinho diga qualquer palavra, Celso baixa a cabeça. Candinho, eu preciso falar. O caipira cruza os braços, firme, sem abrir espaço para sentimentalismo, mas também não fecha a porta. Então fala. E, pela primeira vez, ele chora sem vergonha. Eu fui um covarde, Candinho. E pior, fui um ingrato. Você sempre me ajudou, sempre dividiu tudo comigo. E mesmo assim, eu deixei o pior de mim crescer. Eu não sou esse homem ruim, e eu só tô descobrindo agora. Candinho ouve. Não mexe um músculo. Só observa. Celso limpa o rosto com o antebraço e continua, mais fraco, mais honesto. Eu vendi a minha casa para salvar sua fábrica. Eu fiz isso sem querer crédito, mas fiz porque, apesar de tudo, eu te amo como irmão. E errei. Errei feio, mas eu não quero morrer sendo esse erro. Não quero ser lembrado como o homem que escondeu seu filho de você. Ele então tira do bolso um pequeno embrulho de pano, cuidadosamente dobrado. Quando abre, revela um medalhão de metal gasto, um objeto antigo, amassado, com a imagem de Nossa Senhora gravada na frente. Esse medalhão é da nossa família. Era do meu pai e o pai dele deu para ele. É o que eu tenho de mais precioso. Eu quero que fique com você. Ele estende o medalhão para Candinho. Eu quero que você fique com ele e quero, se você permitir, poder ajudar a criar Samir também. Não como pai, mas como alguém que deve a ele e a você por tudo de ruim que eu fiz. Candinho respira fundo. As palavras entram como faca, mas também como cura. Ele olha o medalhão, olha para Celso e, pela primeira vez naquela noite, seus olhos amolecem. Você me feriu, Celso. Muito. A voz dele falha um pouco. Mas o homem que está diante de mim agora não é o mesmo que me traiu. Esse aqui está arrependido de verdade. E quem se arrepende merece um caminho para voltar para casa. Celso ergue a cabeça devagar, incrédulo. Candinho, você está me perdoando? Tô dando a chance de você se perdoar também. Mas o resto, você vai ter que conquistar. Celso desaba. Ele cai de joelhos novamente, mas dessa vez é diferente. Não é desespero, é gratidão. E então, num gesto que surpreende até ele mesmo, o primo abre os braços e abraça Candinho como se estivesse abraçando a própria salvação. Obrigado. Obrigado, Candinho. Eu não vou te decepcionar nunca mais. Juro por tudo o que eu sou. Dita surge na porta da cozinha observando a cena com lágrimas escondidas. Samir aparece atrás dela, tímido, curioso. Candinho dá um tapinha no ombro do primo. Levanta, homem. A gente tem muito o que ajeitar ainda. Celso se levanta. E ao ver Samir, se aproxima devagar, com um sorriso trêmulo. Samir? Eu falhei com você também. E, se você deixar, eu quero te ver crescer. Quero ser alguém que você possa confiar.
O menino olha para Candinho. O pai sorri com ternura. Samir abre um meio sorriso, tímido, mas sincero. Eu deixo. E assim, a cena termina com Celso abraçando Samir, Candinho ao lado, e Dita aliviada, porque, ao contrário de Zulma, Celso escolheu a verdade. Candinho chega na casa dos anjos decidido, o coração acelerado, o rosto tenso e a esperança pulsando nos olhos. Ele não vai embora sem respostas. Depois do fracasso do plano cruel de Zulma, que tentou sequestrar Dita no carro, o caipira sente que agora, mais do que nunca, é hora de colocar a megera contra a parede. Ao entrar no salão principal, as crianças interrompem as brincadeiras, curiosas com a presença dele. Samir observa de longe, sem entender o motivo da visita repentina. Candinho olha em volta, respira fundo e fala em voz firme. Cadê a Zulma? Manda ela aparecer, que hoje nós vai resolver isso de uma vez por todas. Zulma surge logo em seguida, descendo as escadas com ares de tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. Usa o mesmo sorriso dissimulado de sempre, aquele que tenta esconder toda a podridão por trás do rosto angelical. Ora, ora, quem diria, o nosso Candinho bravo? O que foi? O mundo acabou ou você resolveu criar coragem? Provoca ela, cruzando os braços e se aproximando dele com passos lentos. Candinho não se deixa intimidar e responde. Eu vim buscar respostas, Zulma. Quero saber o paradeiro do meu fio. Sua voz treme, mas é de emoção. Você sabe de alguma coisa e eu tô cansado de você brincar com coisa séria. Zulma solta uma risada baixa, debochada, e lança um olhar provocante. Eu? Brincar? Ora, Candinho, você me conhece mal. Eu não brinco com sentimentos. Eu apenas espero o momento certo de revelar o que deve ser revelado. As crianças se aproximam, curiosas com o clima tenso. Dita não está ali, mas o nome dela parece flutuar no ar, como uma sombra sobre a conversa. Candinho dá um passo à frente, o olhar firme. Então fala logo, mulher. Você sabe onde está meu fio, não sabe? Zulma arqueia uma sobrancelha e responde com um tom teatral. Sei, sim, eu sei exatamente onde está o seu filho, Candinho. O silêncio toma conta da sala. Samir arregala os olhos e até as crianças menores param de respirar por um instante. Candinho se aproxima, o chapéu na mão, a voz trêmula de esperança. E por que então você não contou antes? Sabe que eu tô quase doido procurando esse menino. Pelo amor de Deus, Zulma, fala logo. Onde é que ele tá? Zulma sorri com malícia, brincando com o nervosismo dele como uma gata que tortura o rato antes do bote. Eu não contei antes, Candinho, porque eu não sabia se você estava preparado para essa notícia. Ela se aproxima lentamente, colocando a mão no peito do caipira. E agora, você está pronto? Candinho dá um passo para trás, incomodado com a aproximação. Pronto eu tô, mulher. Eu só quero saber onde está meu fio, ora essa. A vilã sorri, preparando o golpe com a frieza de quem já mediu as consequências. A tensão cresce. E todas as crianças observam atentas, sem entender direito o que está prestes a acontecer. Zulma olha para Samir, como se fosse dizer algo importante, mas muda de ideia e põe a mão sobre a própria barriga. Pois bem, Candinho, o seu filho está... aqui. Ela alisa o ventre e completa com um sorriso vitorioso. Aqui na minha barriga, porque eu estou grávida de você, Candinho. Um coro de espanto ecoa entre as crianças. Candinho arregala os olhos boquiaberto e solta o chapéu das mãos. O quê? Você está falando sério, mulher? Não me venha com essas lorotas, não. Zulma dá um passo à frente, mantendo o olhar fixo no dele. Eu estou falando muito sério, Candinho. Aquele nosso momento juntos aconteceu, quer você queira ou não, e o fruto dessa noite está crescendo aqui dentro. Samir, confuso, levanta a mão e pergunta em voz alta. Como é que é isso, dona Zulma? O que acontece numa noite que faz bebê aparecer? As outras crianças caem na risada e começam a repetir a pergunta, zombando da situação. Candinho fica vermelho feito pimentão, sem saber onde enfiar a cara, e Zulma ordena.
Ora, que menino curioso! Isso não é coisa de criança ficar perguntando, não. Vão tudo para a cama, vamos! Já passou da hora. Zulma ri com ironia, observando a tentativa dele de escapar do constrangimento. Quando as crianças finalmente saem do salão, ela se aproxima ainda mais e fala em tom provocante. Eu sei que não é fácil aceitar, Candinho, então vou lhe dar um tempo para pensar, um tempo para se acostumar com a ideia. E claro, para avisar sua esposinha caipira que o amor da vida dela agora vai ser pai de novo. Candinho tira o chapéu e coça a cabeça completamente perdido. Ora que agora lascou de vez. Mas Zulma, satisfeita com o caos que causou, apenas sorri e vira as costas com um ar de superioridade. Pense com carinho, Candinho. A paternidade é um presente, mesmo quando chega de surpresa. Candinho observa a megera se afastando, dividido entre a confusão, a raiva e a dúvida. Ele sabe que aquela história cheira a mentira, mas a forma segura com que Zulma fala o faz vacilar. E enquanto as crianças cochicham pelos corredores, ele deixa a casa dos anjos com o coração pesado, levando consigo a dúvida que o atormentará por muitos dias. A lua brilha sobre o orfanato e Zulma observa pela janela, triunfante. Um sorriso perverso toma seu rosto. O primeiro sinal de que ela ainda tem muitos truques escondidos na manga. A noite cai sobre o vilarejo e a casa dos anjos já dorme em silêncio. Só o som distante dos grilos e o farfalhar do vento preenchem o ar. Candinho chega em sua mansão cabisbaixo, o olhar perdido, a mente latejando pelo que ouviu de Zulma. Dita, que o esperava na varanda, percebe de longe o semblante carregado do marido e logo se adianta, enxugando as mãos no avental, inquieta. — O que foi, Candinho? — pergunta, a voz misturando ternura e apreensão. — Zulma abriu o bico? Ela te contou onde está seu fio? Candinho hesita. Olha para o chão, coça a nuca, respira fundo. Um turbilhão se forma em sua cabeça. Ele sabe que deveria contar, mas também sabe que aquela notícia cairia como uma bomba no coração de Dita, ainda mais na véspera da apresentação tão importante dela. Por alguns segundos fica em silêncio, encarando o nada, até que decide seguir o instinto, o da proteção ou o do medo. Ele ergue o olhar e responde, tentando soar natural. Infelizmente não, viu, Dita? Parece que ela estava só falando por falar, não sabe de fio nenhum. Dita franze a testa. O jeito com que ele evita seu olhar denuncia algo. Ela se aproxima, cruzando os braços. Você tem certeza, Candinho? Questiona, com desconfiança evidente. Ela não estava só mentindo para você, não? Candinho engole seco. O suor escorre pela têmpora. Ele tenta disfarçar com um sorriso amarelo, mexendo no chapéu para fugir da tensão. Acho que não, Dita. Dessa vez era verdade. Ela parecia meio confusa. Melhor a gente não esperar nada vindo dela. Dita o observa, tentando ler o que há por trás daquelas palavras. Há algo de diferente no tom dele, algo que ela nunca ouviu antes. Mesmo assim, prefere não insistir, mas o olhar dela permanece fixo, investigativo. Ele desvia o olhar e entra em casa. Por dentro, o caipira sente o peso da mentira. Enquanto tira as botas e senta na beira da cama, pensa consigo mesmo. Eu não gosto de mentir para Dita, mas vou esperar a apresentação dela passar para eu contar essa notícia para ela de que a Zulma está grávida. Assim, eu não atrapalho minha esposa nesse momento tão importante. Dita, no entanto, continua de pé na porta, observando-o. Há uma pontinha de tristeza no olhar, misturada a algo que ela mesma não entende, talvez seja intuição. O silêncio entre os dois é tão pesado que dá para ouvir o bater do relógio de parede. Ela tenta mudar de assunto, mas o tom ainda é desconfiado. Tá certo, Candinho. Se você diz que ela não sabe de nada, eu acredito, por enquanto. Mas sei lá, tem coisa nesse seu olhar que não me convence, viu? Ele força um sorriso. Que é isso, Dita? Eu só tô cansado, só isso. Foi um dia pesado. Ela não responde.
Apenas ajeita o lenço na cabeça e vai até o fogão, fingindo se ocupar com o jantar. Mas o rosto dela revela tudo. Dita não acredita totalmente. Há algo queimando dentro dela, uma fagulha de dúvida que não se apaga. Mais tarde, quando Candinho já dorme, Dita permanece acordada, olhando o teto. O som dos grilos volta a preencher o silêncio, mas a mente dela não descansa. Ele está escondendo alguma coisa. Eu sinto. Zuma deve ter dito algo e ele não quis me contar. Mas o quê? O olhar dela se enche de determinação. Pela primeira vez, a caipira parece decidida a agir por conta própria. Ela se levanta da cama, ajeita o xale nos ombros e encara o espelho. Pois é, Dita. Se Candinho não fala, eu mesma vou descobrir. E assim, no dia seguinte, logo ao nascer do sol, Dita já está de pé, o coração acelerado e a cabeça fervendo. Ela não aguenta mais viver na incerteza. Enquanto o marido dorme, ela decide investigar por conta própria o que Zuma realmente sabe. Sai de casa em silêncio bem cedo pela manhã, o olhar firme e a alma tomada por uma mistura de medo e coragem. Algo diz que Dita está prestes a descobrir muito mais do que imagina e que a verdade pode ser ainda mais cruel do que o segredo que Candinho tentou esconder. O sol mal nasce e Dita já está de pé, determinada. O olhar dela brilha com aquela mistura de coragem e curiosidade que só quem desconfia de algo grande consegue ter. O lenço azul amarrado na cabeça, o passo firme e a voz decidida mostram que a caipira não vai descansar enquanto não descobrir o que Zuma esconde. Depois de pensar por um tempo, ela decide procurar o único homem capaz de ajudá-la nessa missão, o detetive Sabiá. Ela o encontra sentado na praça, lendo um jornal e tomando café em um copo de alumínio, com aquele ar de quem já viu de tudo e não se espanta mais com nada. Dita chega apressada, quase sem fôlego. Sabiá, eu preciso da sua ajuda para investigar uma pessoa muito suspeita, diz ela, ajeitando o xale sobre os ombros. O detetive, sem tirar os olhos do jornal, responde com o costumeiro ar irônico. Me perdoe, Dita, mas já está lotada a minha agenda de investigações. Se aparecer mais uma, é capaz de eu não chegar a lugar nenhum. Mas Dita não se dá por vencida. Cruza os braços e fala com aquele tom de quem sabe que está prestes a jogar uma bomba. Ah, mas dessa você vai gostar, viu? Quem nós vai investigar é a Zurma. E eu tenho certeza que se nós caçar um pouquinho só, nós acha caroço nesse angu. Sabiá finalmente abaixa o jornal, curioso. Vai ter angu na investigação? Pergunta, com um meio sorriso no canto da boca. Dita revira os olhos, impaciente, e o puxa pelo braço. Não, homem, mas vamos logo. E lá vão os dois. A dupla mais improvável, a caipira desconfiada, e o detetive malandro seguindo rumo à casa dos anjos. No caminho, Sabiá vai reclamando do calor, do barro e das formigas, enquanto Dita o manda calar a boca para não chamar atenção. A cena é quase cômica, mas o clima é de tensão. Quando chegam à casa dos anjos, Dita olha para os lados, certifica-se de que ninguém está por perto e sussurra. É aqui, Sabiá, é aqui que essa cobra mora. Eles entram sorrateiramente, pisando devagar, escondendo-se atrás da cortina do corredor que dá para o quarto de Zuma. Lá dentro, a megera conversa animadamente com Carmen, sem imaginar que está sendo observada. Carmen, com um ar zombeteiro, provoca. Tá bom, Zuma. Você conseguiu fazer Candinho acreditar que você tá grávida dele. Mas como é que você pretende fazer a barriga crescer? Vai começar a comer o dobro a partir de agora? Do lado de fora, Dita arregala os olhos, quase soltando um grito. Sabiá, por sorte, tapa a boca dela antes que a vilã ouça. Ele murmura. Então é isso, Zuma tá fingindo a gravidez. Dita, indignada, sussurra de volta. Eu sabia que essa desgraçada estava aprontando. Nós tinha que arrumar um jeito de fazer todo mundo ouvir elas falando. O detetive sorri, orgulhoso, e abre o sobretudo, revelando o seu fiel companheiro, um pequeno gravador de voz. Por sorte, eu sempre ando com meu gravador para investigações. Dita o olha com admiração. Agora sim, Sabiá.
Agora você me provou que é um detetive de verdade. Enquanto Sabiá liga o aparelho, o som dentro do quarto fica ainda mais revelador. Zuma, visivelmente irritada com a provocação da vidente, rebate. Muito engraçado, Carmen. Às vezes você realmente faz questão de parecer a Zenaide. E sem perceber, começa a se incriminar. Candinho é lentinho, você sabe. Ele acreditou na mentira de que dormimos juntos e acreditou que estou grávida. É capaz de eu colocar um travesseiro na barriga por dentro do vestido e ele já acreditar que a barriga cresceu. Carmen gargalha alto, divertindo-se com o cinismo da amiga. Você tem razão, Zuma. Até hoje, Candinho não chegou nem mesmo perto de descobrir que Samir é seu filho perdido. Nesse instante, o sangue de Dita gela. O nome Samir ecoa em sua mente como um trovão. Ela se vira para Sabiá, com os olhos marejados e a voz trêmula. O que foi que ela disse? Samir, o filho perdido de Candinho? Sabiá pausa a gravação, incrédulo, e a encara sério. Dita. Parece que essa história é mais profunda do que a gente pensava. Os dois se levantam rapidamente tentando sair dali antes que sejam descobertos. No entanto, antes de ir embora, Dita lança um último olhar para o quarto de Zuma. Lá dentro, a vilã e a vidente seguem conversando, rindo da ingenuidade de Candinho sem imaginar que acabaram de cavar a própria cova. Lá fora, já na estrada, Sabiá e Dita caminham em silêncio. O vento bate no rosto deles, e só depois de alguns passos ela fala, com a voz embargada. Então quer dizer que o Samir é o fio do Candinho? Sabiá confirma com um aceno pensativo. Tudo indica que sim. E agora nós temos a prova que precisa para desmascarar a Zuma. Dita aperta o punho, tomada pela indignação e pela coragem. Pois ela que se prepare. Dessa vez, eu é que vou abrir o bico. O detetive sorri, ajeita o chapéu e conclui com ironia. E o angu, Dita? Ela responde, com um olhar firme e vingativo. O angu? Agora ele vai engrossar. O vento sopra forte, levantando a saia florida de Dita, mas nem isso a distrai daquilo que acaba de ouvir. Ela ainda tenta recuperar o fôlego, enquanto Sabiá pula feito um menino que achou um tesouro. O detetive, empolgado, quase tropeça na própria capa, com os olhos brilhando de euforia. Você estava certa sobre a magnitude dessa investigação, Dita, exclama ele, sem conseguir conter a animação. Mas que descoberta incrível! Nós temos que ir agora mesmo contar tudo para Candinho e para a polícia. Zuma tem que ser presa imediatamente. Dita ainda está com o coração acelerado, o sangue fervendo de indignação. A lembrança da voz debochada de Zuma ecoa na cabeça dela, cada palavra da megera martelando feito um tambor. Por um instante, ela parece prestes a gritar, mas respira fundo e segura o impulso. A caipira olha para Sabiá, que já se vira na direção do carro, pronto para sair correndo contar tudo. Calma aí, homem! Ela segura o braço dele com firmeza. Eu acho que sei um jeito melhor ainda de fazer Zuma pagar pelo que fez antes de ser presa. Sabiá franze a testa confuso. Um jeito melhor? Como assim, Dita? Nós já temos prova, gravação, tudo. Não tenho o que pensar. É levar isso para a justiça e pronto. Ela balança a cabeça, firme, com um olhar que mistura raiva e esperteza. Justiça vai ter sim, Sabiá, mas primeiro vai ter vingança. Essa mulher me fez de besta, zombou da minha fé, mentiu pro Candinho e quase destruiu meu casamento. Ela aperta os punhos. Eu não posso deixar essa pilantra ir-se embora assim, fácil, como se nada tivesse acontecido. Sabiá coça o queixo, intrigado, olhando para a parceira como quem tenta adivinhar o próximo passo. Tá me dizendo que quer fazer justiça com as próprias mãos? Dita dá um leve sorriso, mas o olhar dela é frio, calculista. Digamos que quero dar um presente para Zuma antes da polícia chegar, um presente que vai deixar ela de boca aberta. E sem ter para onde correr, o detetive se inclina, curioso, tentando arrancar a verdade. E o que você tem em mente, Dita? Ela o encara, cruzando os braços com ar misterioso. Você vai ver, responde apenas, com um brilho perigoso no olhar. Sabiá percebe que não adianta insistir.
O semblante de Dita muda completamente, sai a moça doce e risonha, e entra uma mulher decidida, ferida e estrategista. Ela se vira para o horizonte, o vento bagunçando seus cabelos, e completa num tom quase sombrio. Agora é minha vez de fazer Zulma sentir o mesmo medo que ela espalhou por todo o mundo. Sabiá engole seco. Pela primeira vez, o detetive sente que a história está prestes a tomar um rumo ainda mais explosivo. E assim, entre olhares cúmplices e um silêncio pesado, Dita começa a traçar o plano que pode virar a Casa dos Anjos de cabeça para baixo, e dessa vez não será Zulma quem vai rir por último. Passaram-se dias desde a gravação escondida. Sabiá guardou o arquivo como quem guarda tesouro, e Dita passou a dormir com um plano na cabeça. O dia da apresentação finalmente chega, e a cidade inteira fala sobre a noite. Vai ter festa na praça. Vem Dita cantar. Nos bastidores, Candinho está ali, com o chapéu na mão e o orgulho bem no peito, tentando espantar a atenção da mulher. Chegou a hora de você subir no palco e brilhar feito a estrela que você é, Dita, diz ele, pulando de ansiedade, cheio de frases de sempre, tentando encher o peito dela de coragem. Ela sorri sem graça, mas a boca treme. Mas Candinho, a Adália não tá aqui. Ela tá atrasada, e se eu subir lá para apresentar sem ela, o povo vai tudo me odiar, responde, com a insegurança recobrando a voz. Ele larga um riso ameno, tentando traduzir em palavras o que não sabe dizer direito. Ora, mas eles vieram aqui para ouvir música boa e voz bonita, não foi? Então, se você subir lá para cantar, eles vão receber exatamente o que querem. Dita olha para o espelho e vê ali a mulher que sempre sonhou, mas a insegurança puxa o tapete. Mas e se eu não conseguir, Candinho? Eu estava preparada para cantar com a Adália, mas sozinha. Sozinha, eu não sei se vou ter forças. Candinho segura suas mãos com firmeza caipira. Ora, mas é claro que vai. Você nunca foi fraca. Sempre lutou por tudo. Por que não faria isso dessa vez? Ele diz como quem planta uma semente e espera que ela floresça. Nesse instante, o organizador aparece, suado e apressado, puxando o lenço. Dita, não podemos mais esperar por Adália. Você terá que subir agora no palco e apresentar sozinha. A fala vem seca, pragmática, e as cortinas já ameaçam abrir. Ela respira. O peito aperta. Candinho insiste, desta vez com voz mais baixa, íntima. Não tenha medo, Dita. Você consegue. E ela, como se um sopro de coragem atravessasse o corpo, sorri decidido. É verdade, Candinho. Eu consigo. Obrigado por me lembrar que eu sou forte. Dita beija o marido, um beijo que é promessa e medo ao mesmo tempo, e caminha rumo ao palco. Nos bastidores, Sabiá está disfarçado entre sombras, e Dita lança um olhar que mistura conspiradora e agradecida. O plano está pronto para nascer em público. Na plateia, a expectativa é uma onda. O povo cochicha, bate palmas nervosas. Muitos foram para ver Adália. Entre o público, Zulma e Carmen se encostam como quem visita um circo para ver a queda do palhaço. Carmen, curiosa, sussurra. Por que é que estamos aqui se você odeia a Dita? E Zulma, mordaz, responde com aquela falsa condescendência. Ora, como por quê? Aposto que Candinho ainda não contou nada da gravidez para ela. Então eu farei questão de contar eu mesma. O plano dela tem cheiro de veneno. Dita sobe. O silêncio é cortante. Ao pisar no palco, se depara com um mar de rostos e muitos com expressões de reprovação por não verem Adália. O medo tenta retomar o corpo, mas ela respira fundo. Antes de começar, Zulma, não satisfeita em esperar pela queda, incita a plateia com aquele veneno fácil. Viemos ver a Adália, não uma caipira qualquer. A vaia explode como trovoada. Por um momento, o mundo de Dita treme. O impulso de correr é real. Sua bochecha molha de vontade de chorar. Mas no escuro das cortinas, Candinho ergue o polegar. Faz um gesto mudo. Vai, eu tô contigo. O gesto é pequeno, mas carrega a força de um amor simples. Dita pensa, Candinho tá certo. Eu sou forte, e vou mostrar isso para eles. E com isso toma posse da coragem.
Ela abre a boca e canta. A primeira nota é um fio de seda que vai se transformando num manto, enchendo o teatro de calor. As vaias, como folhas ao vento, se calam. A voz dela cresce, se entranha nas paredes, arranca suspiros, puxa olhares, amolece corações. A plateia, de renegada e ruidosa, se rende à beleza inesperada. Mesmo quem entrou disposto a vaiar, agora segura o copo, a careta se desfaz. Até Zulma, no fundo, aperta os lábios, sentindo o rancor que queima. Quando a última nota some, um silêncio denso aparece e por alguns segundos Dita pensa: eles estão caladinho porque odiaram minha cantoria? Ah, não. Aconteceu o que eu mais tinha medo. A dúvida a visita. Então o silêncio se quebra em aplausos, primeiro tímidos, depois estrondosos, e o teatro vira mar de mãos batendo. Dita sorri, e o sorriso é um punhal que fura a vaidade de quem quis humilhá-la. Nos bastidores, Candinho pula e chora ao mesmo tempo. Ele bate palmas sem jeito, como quem celebra um milagre. O orgulho dele vira festa. Dita, ainda com o microfone na mão, procura o rosto de Zulma entre o público. Encontra-o. A megera está branca, os olhos faiscando, a máscara de superioridade trincada. O ódio dela se transforma em inquietação. Dita percebe aquilo e sente que o tempo do acerto chegou. Quando o último aplauso se apaga e a ovação começa a se dissolver em murmúrios de encanto, Dita segura firme o microfone. Seu olhar é certeiro, o corpo ainda trêmulo da emoção, mas agora guiado por um propósito muito maior do que apenas cantar. Com um sorriso controlado e a voz doce, ela anuncia: eu quero convidar uma pessoa muito especial para subir aqui no palco, mas eu. A plateia, ainda embalada pelo encanto da apresentação, começa a cochichar entre si. Quem será a convidada? Será uma surpresa musical? Uma homenageada? Nos bastidores, Candinho observa tudo com o chapéu na mão, franzindo a testa, sem entender o rumo daquela noite. O que será que Dita está aprontando agora? Pensa ele, inquieto. Entre o público, o detetive Sabiá, camuflado entre as cadeiras, abre um sorriso discreto. Ele entende o olhar da cantora, aquele olhar que diz: é agora. O momento de expor Zulma chegou, mas o que vem em seguida pega todos desprevenidos. Dita ergue o queixo, olha diretamente para o fundo da plateia e chama com firmeza: sobe aqui, Zulma. O burburinho é instantâneo. Todos se entreolham, confusos, sem acreditar no que acabaram de ouvir. Carmen arregala os olhos. A própria Zulma trava no lugar por um segundo, antes de apontar o dedo para si mesma e perguntar, dissimulada: eu? Dita apenas assente, com um sorriso enigmático. A megera ajeita o cabelo, endireita o vestido e finge modéstia. Mas eu não me preparei, não aqueci a minha voz. Tudo bem, a minha voz é perfeita e está sempre pronta para brilhar. A frase sai impregnada de vaidade. Que coisa boa, Zulma responde Dita, com aquele sorriso doce que esconde o gosto da vingança. Por um momento, o ego da vilã fala mais alto que sua maldade. Acreditando estar sendo homenageada, ela até esquece que odeia Dita e pergunta animada, como uma estrela convidada para brilhar: o que nós cantaremos, Dita? A cantora segura o riso e, com um olhar que mistura ironia e calma vingativa, responde: ah, não, você vai cantar é sozinha essa música. Zulma faz uma careta confusa, mas, ainda acreditando que se trata de uma homenagem, ajeita a postura e responde: ah, sendo assim, e, sem perder tempo, começa a cantar. O que se ouve a seguir é um desastre. A voz da vilã é desafinada, estridente, completamente fora do tom. As pessoas na plateia se entreolham, tentando conter o riso. Carmen afunda o rosto nas mãos constrangida. O caos sonoro dura apenas alguns segundos, até que Dita, com um falso ar de piedade, levanta a mão e interrompe a apresentação. Não, não, Zulma. Você vai cantar é de outro jeito. A vilã franze o senho, irritada. Como assim, de outro jeito? Pergunta, impaciente. Dita, então, lança um olhar rápido para o fundo da plateia. Sabiá, atento ao sinal,
se levanta discretamente e arremessa o pequeno gravador que havia guardado para aquele momento. O aparelho voa em direção ao palco e Dita o agarra no ar, com a destreza de quem sabe o valor do que tem nas mãos. A cantora ergue o gravador diante de todos e sua voz ecoa pelo microfone. Já que você adora cantar, Zuma, agora o povo vai ouvir a sua verdadeira voz. Com um toque no botão, o teatro inteiro é tomado por um som inconfundível. A voz de Zuma, gravada em segredo, confessando todos os seus crimes. Candinho é lentinho, você sabe. Ele acreditou na mentira de que dormimos juntos e acreditou que estou grávida. É capaz de eu colocar um travesseiro na barriga por dentro do vestido e ele já acreditar que a barriga cresceu. O público reage com espanto. Um coro de murmúrios percorre o salão. Zuma empalidece. Sua expressão passa da altivez ao desespero em questão de segundos. Isso é mentira, grita ela, tentando abafar a gravação. É montagem, é tudo falsificado. E parte em direção a Dita, tentando arrancar o gravador de suas mãos. Mas antes que consiga, Candinho surge dos bastidores, furioso, e segura a megera pelos braços. Isso, Candinho. Segura ela, que as revelações ainda não acabaram. Anuncia Dita triunfante, fazendo a plateia prender o fôlego. Então, a cantora volta o gravador para o microfone e deixa tocar a segunda parte da gravação a voz de Carmen, inconfundível, completando o escândalo. Você tem razão, Zuma. Até hoje, Candinho não chegou nem mesmo perto de descobrir que Samir é seu filho perdido. A revelação cai como uma bomba. A plateia inteira se levanta, chocada. Candinho, paralisado, solta as mãos da vilã e recua 2 passos, tentando entender o que acabou de ouvir. Você escondeu meu fio de mim esse tempo todo? Pergunta ele, a voz embargada, o olhar marejado. Zuma tenta balbuciar alguma desculpa, mas o rosto dela denuncia tudo. O medo, a raiva, o orgulho ferido. Dita, sem deixar a vilã reagir, completa. Pois é, Candinho. A mulher que disse carregar o seu filho, na verdade, é a mesma que roubou o verdadeiro de você. O público começa a murmurar, a indignação cresce. Sabiá surge da lateral do palco, mostrando o crachá de detetive e declarando em voz firme: tudo está gravado e documentado. Zuma, você está cercada. Zuma tenta escapar, mas é contida pelos seguranças do evento sob os gritos da multidão. Carmen, apavorada, tenta se afastar discretamente, mas é reconhecida e também cercada pelos curiosos. Candinho, ainda atordoado, olha para Dita e pergunta: então é verdade, Samir é meu fio? Ela segura a mão dele e responde emocionada: é sim, Candinho. E agora, com a verdade exposta, ninguém mais vai poder separar vocês. Enquanto a plateia explode em aplausos e gritos de justiça, Zuma é levada para fora, gritando que vai se vingar. Dita, ofegante, segura o microfone e agradece ao público. Obrigado por acreditarem que o bem sempre vence, mesmo quando o mal disfarça bem. A cortina se fecha. Candinho a abraça com orgulho. Lá fora, o som da multidão ecoa como uma trilha de vitória. E nos bastidores, Sabiá sorri satisfeito, murmurando para si mesmo: missão cumprida. Dita respira fundo, sabendo que aquele foi o maior show de sua vida, não apenas o da voz, mas o da verdade. O salão está em puro caos. A plateia ainda vibra com o escândalo recém-revelado e Dita, com o microfone firme nas mãos, decide que é hora de dar o golpe final. Com o olhar faiscando vingança, ela se aproxima da beira do palco e lança sua pergunta ao público com voz cortante: o que vocês acham que merece uma pessoa que rouba o fio dos outros e só faz maldade atrás de maldade, pessoal? O público, que já está tomado pela fúria e pela indignação, entende o recado na hora. As vaias começam tímidas, mas logo se transformam em um rugido ensurdecedor. Gritos de revolta se espalham pelo salão como um coro de justiça popular. Zuma, que até então tentava manter a pose, se vê encurralada. Ela tenta erguer o queixo, com aquele velho ar de superioridade, e rebate com desprezo: ora, seus imprestáveis, eu sou uma dama honrada.
Quem vocês pensam que são para me tratar dessa maneira? Vocês irão pagar caro. Mas ninguém se cala. As vaias aumentam e os gritos ecoam de todos os cantos. Pilantra, trambiqueira, mal amada. A vilã tenta se defender, os olhos girando como quem procura uma saída, mas só encontra ódio e risos zombeteiros. Dita, com o semblante de quem finalmente vê justiça sendo feita, segura o braço de Candinho e comenta em tom de deboche: Vamos, Candinho. Agora a gente nem precisa fazer mais nada contra a Zuma. Ela tá se acabando sozinha, bem do jeitinho que merece. Candinho, ainda atônito com tudo o que ouviu, apenas concorda, deixando o palco ao lado da esposa. Seu olhar mistura raiva, tristeza e uma pontinha de alívio. No palco, Zuma grita sozinha, descontrolada, o cabelo desgrenhado, os olhos faiscando como brasas. Ora, mal amada não, vocês é que não sabem o que é classe, bando de roceiros sem educação. Enquanto as vaias continuam, a megera tenta encontrar alguma brecha para escapar da humilhação. Seus sapatos escorregam no chão polido do palco, e ela, ofegante, murmura com sarcasmo, tentando se consolar. Pelo menos eles não trouxeram comida para atirar em mim. Mas o destino não dá trégua a quem faz da maldade um ofício. Um vendedor ambulante, que até então passava despercebido, surge no meio do público e anuncia com um sorriso malandro: Tomates, tomates fresquinhos. Promoção do dia. Compre um e leve mais um para jogar na pilantra em cima do palco. O público explode em gargalhadas. Zuma arregala os olhos, horrorizada. Ah, não. É tarde demais. O primeiro tomate voa pelo ar e acerta em cheio o ombro da vilã. O segundo vem na testa. Em poucos segundos, ela está sendo bombardeada por uma chuva vermelha de tomates, aplausos e risadas. Ela tenta correr, tropeça na própria barra do vestido e escorrega em um tomate espatifado, caindo de bunda no chão com um estardalhaço digno de cena final. O público delira. O riso é geral. Alguns chegam a filmar a desgraça da megera, enquanto outros gritam palavras de escárnio. Bem feito, trambiqueira. É o que dá mexer com o filho dos outros. Zuma, coberta de vergonha e polpa de tomate, tenta se erguer, mas escorrega novamente, agora completamente desmoralizada. É nesse instante que o som das sirenes corta o riso coletivo. A polícia entra apressada no salão, abrindo caminho entre o público para subir ao palco. Um dos oficiais, com o semblante sério, anuncia: Zuma Pereira da Rocha, você está presa pelos crimes de falsidade ideológica, sequestro e extorsão. Zuma, desesperada, ainda tenta argumentar, chorando e tremendo de raiva. Isso é um equívoco, uma injustiça. Eu sou uma mulher respeitada. Mas o policial não se comove. Ele apenas gira as algemas em torno dos punhos da vilã e a puxa em direção à saída, enquanto os aplausos tomam conta do salão mais uma vez agora, em comemoração à prisão da megera. Dita observa tudo de longe, encostada na lateral do palco com os olhos marejados, mas um sorriso discreto de satisfação no rosto. Candinho se aproxima, passa o braço em volta da esposa e diz com voz emocionada: Acabou, Dita. Agora a gente pode viver em paz. Ela apenas assente, sem tirar os olhos da cena da megera sendo levada. A multidão aplaude, ri e comenta, enquanto Zuma, desfigurada e coberta de tomates, é arrastada até o carro da polícia, ainda gritando promessas de vingança. E assim, diante de toda a cidade, a mulher que jurava ser superior termina algemada, coberta de vergonha e ridículo, enquanto Dita e Candinho, lado a lado, finalmente veem a justiça triunfar.